Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu li no mês de setembro desse ano. Mas antes de começar, eu só gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem se inscrever aqui no canal, deixar algum comentário se vocês têm interesse, deixar sua curtida e me seguir no Instagram, que é @Guri dos Livros, e eu vou deixar linkado aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada. Nesse mês eu fiz duas releituras, uma releitura nova e uma leitura pela metade, que é a sequência dessa leitura nova. Eu não consegui terminar, mas ainda assim foi bom. A primeira leitura que eu fiz esse mês foi Alice no País das Maravilhas, que foi uma releitura. Eu já li há muitos anos atrás, tipo, sei lá, eu tinha uns 10 anos. Eu lembro da história porque eu já assisti o filme algumas vezes e todo mundo conhece. Mas eu gostei muito dessa releitura de Alice. Primeiro que ele tem uma capa bem bonitinha e tem uns desenhinhos dentro, tipo esse assim. É uma edição bem bonitinha essa aqui. E a história é muito interessante, né? Acho que todo mundo meio que conhece, né? A Alice segue o coelho e ela vai pra dentro de um buraco e daí de repente ela se vê num lugar que nada meio que faz sentido. Eu gostei muito da releitura porque acho que a percepção da Alice é muito interessante, né? Em relação a estar perdida e o deslumbramento dela e, tipo... Não sei, a história como um todo é muito interessante por mais que não faça muito sentido, né? Os personagens são estranhos, o lugar é estranho, tudo é estranho. Mas eu achei que foi uma leitura muito agradável, muito legal de fazer. É bem rapidinho, o livro tem menos de 140 páginas, 130 e poucas páginas, e é cheio de ilustrações, né? Essa versão aqui é em inglês, mas em português acho que é muito similar. E acho que qualquer pessoa que lê vai gostar, né? Tipo, é fácil de ler, é fácil de entender e é muito boa. A segunda leitura que eu fiz esse mês foi Fundação, que é do Asimov. Eu nunca tinha lido nada dele, eu tinha ouvido falar que Fundação é legal, eu comprei o box, né, esse ano. E eu li o primeiro livro e parte do segundo livro. Para início de conversa, Fundação é um livro de ficção científica, mas não é ficção científica tipo Duna, que assim dá medo e tudo mais. Eu achava que ia ser uma coisa similar, mas é muito fácil de entender. O Asimov escreve de um jeito muito tranquilo, e esse primeiro livro, pelo jeito, é diferente dos outros, pelo menos diferente do segundo, até agora. Em relação o livro é tipo dividido em 5 partes principais. E cada parte você meio que acompanha. Você não acompanha exatamente personagens, você acompanha um plano maior, você acompanha tipo a civilização. Por mais que tenha os personagens, eles não são a peça principal, nem o que é mais importante na história. O que é mais importante é como as coisas estão se desenvolvendo. Porque o que acontece? Tem um cara que se chama Seldon, e ele é um psicohistoriador, quer dizer que com a matemática ele consegue tipo, prever o futuro. E ele prevê que esse Império Galáctico, que é o grande império que domina a humanidade muitos anos na frente, eu acho que ele já existe há 30 mil anos, acho que é isso, 12 mil anos, não sei. Ele existe há muitos e muitos anos e ele vai cair, vai se destruir e vai demorar não sei quantos anos para o Império voltar a existir. Eu acho que são 10 mil anos. E ele vê que se eles fizerem essa fundação, o que acontece é que a civilização vai conseguir se reerguer em 1000 anos, em vez desse tempo todo que demoraria. Então eles criam essa fundação. E esse primeiro livro é quase assim, tipo, uma grande mesa redonda, porque você vai indo por, tipo, a cada, sei lá, 40, 50 páginas, tá mudando os personagens. Tem um capítulo que tem alguns, tem outro capítulo que tem outros, então talvez isso possa parecer meio, tipo, vou ficar confuso, vou ficar perdido. Mas não, é fácil de entender, eu gostei bastante, é interessante o que acontece, e que eles têm, tipo, que confiar no plano do Seldon, né? Tipo, que o Seldon sabe o que ele estava fazendo quando ele criou a fundação, e que é basicamente um grande, tipo, uma coletânea, uma enciclopédia muito grande. E a história é legal, eu gostei. Tem personagens legais, por mais que você não consiga se aprofundar muito em nenhum deles, porque toda hora tá mudando, ainda assim eles são bem legais. E eu também consegui ler um pouco, tipo, li o quê? 100 páginas de Fundação e o Império, que é o livro 2, né, a sequência de Fundação. Até agora tá legal e é diferente do primeiro, porque pelo que eu percebi, metade do livro você acompanha, tipo, um grupo de personagens, e depois a outra metade você talvez acompanhe outros mais na frente, alguma coisa assim do tipo. Mas até agora, essas 100 primeiras páginas, a gente acompanhou os mesmos personagens. E é interessante ver que, por mais que o Seldon, né, tenha essa previsão de como as coisas aconteceriam e deveriam ser levadas, tem algumas coisas ali que parece que estão começando talvez a desandar, não vão acontecer exatamente do jeito do plano dele. Então tá sendo legal, eu tô gostando dessa leitura. Eu quero terminar essa e conseguir fazer também a leitura de Segunda Fundação ainda nesse mês de outubro. E por fim, eu fiz a releitura de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Foi muito legal, eu gostei muito e eu não lembrava que eu gostava tanto assim desse livro. Os personagens têm um amadurecimento muito grande nesse livro. Harry Potter tem isso muito entre os personagens e na própria história, entre coisas tipo bem e mal, que às vezes você considera alguns personagens bons e depois você vê que eles não são tão bons assim.
e às vezes você considera alguns horríveis, e daí depois você tá tendo um pouco de pena deles, às vezes, esse tipo de coisa. Eu gostei muito da forma como retrata a relação do Dumbledore e do Harry, e tipo, como eles vão aprendendo juntos sobre algumas coisas, né? Mais o Harry tá aprendendo, né? O Dumbledore meio que ensinando ele algumas coisas ao longo do livro, e é muito interessante como tudo é retratado, né? O Malfoy, o Draco Malfoy tem uma amadurecimento, não sei, mostra ele de um jeito diferente nesse livro, e você começa a pensar dele de uma forma um pouco diferente. Ele aparece bastante, ele é, tipo, levemente importante na narrativa. Tem uma parte dos romances, né? Tipo, aparece um pouco, não é, tipo, o foco central do livro, mas tem um pouco que é interessante isso, brigas, né? Entre os próprios alunos. A guerra que já tinha começado no livro anterior continua, né? Por mais que não afete talvez eles diretamente, porque eles estão dentro do castelo, mas vai vindo notícias sobre familiares de alunos e coisas assim que, tipo, vão acontecendo. Eu acho que é uma leitura muito rápida para o tamanho de livro que é. Ele tem 650 páginas, se eu não me engano. 650 e poucas páginas. E passa bem rápido, porque a escrita é muito tranquila. Por mais que seja muito descritiva, e talvez isso incomode algumas pessoas, eu não acho que ela é descritiva em excesso. E, tipo, não é que nem o Senhor dos Anéis, que, tipo, às vezes o descritivo deixa um pouco cansativo. Aqui não, é só um pouco mais floreado. E é muito bom. Eu acho que você consegue entrar na vida dos personagens de uma forma interessante e aprender sobre eles. E eu gostei muito de fazer essa releitura. Então, essas foram minhas, tipo, 3,5... Eu li 3 livros, quase meio, né? Tipo, 3 livros e mais um pouquinho do outro. Eu gostei de todos, eu acho que foram boas leituras. Eu tenho conseguido aproveitar bastante as leituras desde que eu parei de pensar, tipo, no início do ano eu pensava um pouco, tipo, tem que ler mais, tem que ler mais. Eu não tenho que ler mais, eu tenho que ler o que eu gosto, no ritmo que eu gosto. E se tá bom assim pra mim, tá bom, né? Tipo, não é uma competição contra outras pessoas, nem contra mim mesmo. Se eu estiver lendo um pouco mais, ou aproveitando um pouco melhor as leituras, é isso que importa, né? E eu gostei muito desses livros, foram boas leituras. Eu vou tentar ler o último livro do Harry Potter, talvez agora no mês de outubro, mas vamos ver, né, se vai dar certo. Mas eu quero conseguir terminar pelo menos Fundação e o Império e Segunda Fundação e ler mais alguma outra coisa, né, nesse mês de outubro. E é isso, gente. Até o vídeo da próxima semana e tchau!